Deixa eu mandar um verso. E o meu verso não tem artimanha. Eu tô na manha, não tô de barganha. Sendo entrevistado pra ela, que é da Alemanha. E a galera da Europa pode esperar que daqui a pouco vai chegar um bamba. Vou levar cavaquinho, pandeiro, caneta e papel para fazer um samba. Me aguardem. Oi, gente, bem-vindos a mais um programa turnê aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ele prometeu e está cumprindo pelo menos a metade do que ele prometeu, né? Ele prometeu estar no programa turnê e a segunda promessa foi na Europa, né? Na Europa. Essa vai ser a próxima que você vai cumprir pra gente. Quando eu for na Europa, eu vou gravar uma mais tranquila, mais longa, sem interrupção. Xande, eu quero começar com você sobre a sua família, que foi muito importante, que parece ser que foi uma família muito musical, né? Na realidade né? Porque continua a minha sobrinha de 7 anos agora me surpreendendo, mandando vídeo para mim cantando. Tenho meu sobrinho que já está aí caminhando, né? O Jonathan Alexandre. Tenho o meu irmão mais novo. Tem a minha mãe, tem a minha avó. Na realidade, a minha família me influenciou mesmo na música. Só que a minha família nunca teve a pretensão de que tipo, tinha que dar certo. Eles queriam praticar. E aí tinha aquelas reuniões lá no quintal, lá no morro. E aí tinha seresta, que na época quase não se vê mais seresta. Isso que eu ia perguntar, era mais seresta ou mais samba? Porque na minha época era mais seresta, que meu pai fazia e tudo mais. Não, era mais seresta. Seresta, e aí tinha um partido alto, todo mundo lá gostava de versar também, mas do jeito deles lá, né? E aí eu resolvi encarar uma realidade que a minha avó e a minha mãe não concordavam muito. E aí eu perguntei por que não deu certo com eles. E fiz o contrário. A informação que eles me passaram foi que na maioria dos casos era relacionado a relacionamento mesmo, né? Ou a música ou eu. Falei, a primeira mulher que mandar eu escolher entre a música e ela, vou deixar nem ela terminar de perguntar. Eles tinham sonho mesmo também de seguir a carreira artística? Minha avó foi cantora de rádio lá em Bom Jesus de Itabapoana, né? E aí a minha mãe já foi, já seguiu a minha avó. E aí tinha o irmão da minha avó, seu Otacílio, que a gente chamava de Cilim. E tinha gente pra caramba, né? E aí um foi seguindo o outro. Só que todo mundo foi parando pelo caminho. E tem uma coisa muito interessante, quando meu tio Mauro Roberto me ensinou a tocar, ele não queria que eu sou canhoto. Mas ele queria que eu fosse destro de qualquer jeito. No instrumento musical tem que ser destro. Falei, mas tem história de vários canhotos aí, bem sucedido na música. Não, mas você aqui na família tem que ser destro. Quando eu pegava no instrumento, ele entrava e tomava da minha mão. Aí ele acabou vencendo na marra. Eu sou destro, apesar de escrever com a esquerda. E versar, como é que aconteceu isso? Como é que você soube que você tinha esse talento? Primeiro eu descobri na Folia de Reis, quando passava lá no morro, eu tinha medo do palhaço. Então, quando o palhaço brotava, eu saía correndo do palhaço. E ele parava e ficava recitando versos, mas era falado. E eu decorei os versos do palhaço, todos os versos do palhaço. E aí um dia eu percebi que eu também sabia fazer. Aí eu fui no Cacique de Ramos, com Guará, a primeira vez. Foi quando eu vi a maioria dos caras que hoje é tudo consagrado aí, Arlindo, Zeca, Luiz Carlos da Vila, Sombrinha, Cláudio Camunguelo, falecido Baiano, Leci Brandão, Jovelina. E aí ali eu tomei conhecimento do verso. Do Partido Alto, né? Do Partido Alto. Apesar que eu já ouvia Aniceto, mas por ser tão novo, eu tinha meus 7, 8 anos de idade, eu não entendia muito eu entendia mais do som do que da ideia que estava, da proposta mesmo, da mensagem que estava sendo passada e como estava sendo passada. Eu já ouvia Aniceto, já ouvia Partido em 5, tinha até um samba do Gracia do Saguro que eu gostava. Ela é uma cara de pau. E aí eu ouvia, mas eu
não compreendia. Depois, que eu conheci o Anderson Leonardo com 11 anos, lá em Pilares, quando eu fui morar em Pilares, que eu já gostava de versar. E aí foi o Anderson que respondeu meu verso, eu não sabia quem era ele, e a gente se conheceu, ele tinha 9 anos, eu tinha 11. E com o Anderson eu aprendi já o lance do fundo de quintal, o lance do samba daquela região ali. Foi quando eu fui no Cacique, fiquei impressionado com o que eu vi. E comecei a praticar, e eu não paro. Mas é prática mesmo? Como é que vem essa inspiração? Porque é muito impressionante como às vezes uma pessoa te dá uma palavra, te dá um assunto e você consegue versar. É prática. É prática porque o amigo Neto já falava isso. Se você parar de praticar, você perde o lance. Mas é prática. Eu verso sozinho em casa. Às vezes eu imagino que tem alguém versando comigo, eu fico versando comigo mesmo em casa. Aí eu vejo uma palavra difícil, aí pá, eu verso comigo mesmo. Então o que acontece? É uma coisa que eu gosto de fazer, mas não é igual nas outras modalidades que tem desafios, como no rap, que eu acho a galera do rap, o talento deles é uma coisa assim fora do normal, porque a métrica deles é diferente da nossa. A nossa tem um refresco. A deles é embolado o tempo todo, então você tem que pensar muito mais rápido. Só que eles têm um lance do desafio. Eu não gosto dessa parada do desafio, porque aí você é tipo MMA. Todo mundo é amigo, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque fica aquela coisa, daquela disputa agressiva, né? Que pra mim passa uma agressividade. Pode ser que pra eles não passe. Já no partido alto é aquela coisa aquela sacanagemzinha na diplomacia, ou então exaltar alguém, ou então elogiar alguém, que também tem no rap, né? Mas tudo isso o samba aprendeu na realidade com o pessoal do Nordeste. De repente. É eles que são o pai da parada mesmo. E os pais da parada são eles. E eles fazem coisas assim extraordinárias. Uma vez eu fui encarar um, ele foi e me ensinou. Ele me ensinou versando como é que se versa na modalidade dele. Que massa. Agora, a partir de 92, todo mundo já conhece a sua carreira. Em 92 você entrou com o grupo Revelação e aconteceu essa história aí pro Brasil e tudo mais. Mas eu acho que em 2014 foi quando houve esse renascimento, né? Porque você começou sozinho, você lançou o seu álbum e você também se lançou no cinema. Foi um ano de muitos acontecimentos. Ahm, Quando começou a cair ficha que realmente você estava ali sozinho, era um novo desafio e que dali para frente cresceu tanto? Eu acho que foi quando porque de 2014 ao final de 2015, eu passei por um processo muito complicado. Porque eu fui muito criticado, fui muito julgado, porque o Esquenta ainda estava no ar. E muita gente colocou que a Globo me deu essas histórias que as pessoas gostam de criar em cima de quem consegue uma oportunidade. Porque no Brasil, o Tom Jobim já dizia que é proibido fazer sucesso no Brasil. Não, não é só proibido fazer sucesso. No Brasil você não pode alcançar um objetivo. Porque aí fica todo mundo querendo desenhar como você chegou. Ou, aí se você conta uma história de onde você veio, você está sendo. Você está com vitimismo, essa coisa toda. Então eu passei por um processo quase depressivo, né? Porque eu tinha uma intenção, eu não saí do grupo Revelação para ganhar dinheiro e nem saí do grupo Revelação para tipo para ter o centro das atenções sozinho, porque eu sempre tive essa coisa da atenção, porque eu comecei no pagode da Tia Gessi, as pessoas já gostavam de me acompanhar e ninguém me chamava de Xande de Pilar, me chamava de Alexandre. Então, o que eu vivi no pagode da Tia Gessi, quando eu saí de Realengo direto para Tia Gessi, indo para o House, onde eu conheci o seu Jorge, foi uma coisa assim uma coisa a longo prazo, que eu falei assim, pô, eu vou ficar aqui fazendo um som aqui, de repente aparece alguém. Então, quando eu tive que tomar a decisão de ter que largar aquela roda de samba para assumir um grupo, foi muito pior do que eu largar o grupo para assumir uma carreira solo, né? Então eu passei 1 ano e meio a 2 anos num processo de medo até de subir no palco.
Sério mesmo? Porque tinham placas, gente que levantavam placas. Tem muita gente Sofria muita pressão. muita pressão, porque teve gente que se casou com música nossa, teve gente que se conheceu, teve gente que se formou, né? Teve gente que venceu um câncer. Uma história com a carreira de vocês, né? E essas pessoas sentiram, e é comum, porque é sinal que o trabalho foi bem feito. Só que no meio disso tem as pessoas maldosas, né? Por isso que eu digo, tem gente que quem realmente é fã do Revelação é fã dos dois lados. Quem escolhe um lado não é fã de ninguém. Quem escolhe um lado está querendo fazer graça. Ou está querendo puxar saco do cantor, ou querendo puxar saco do grupo. E aí não vai adiantar em nada. Eu acho que a gente tem que seguir a vida, porque a vida, ela não, a estrada, ela para uma hora ela para. Aí você olha, vê que tem um precipício, aí tu tem que construir uma ponte. Tem gente que não tem paciência. Aí volta, aí fica vivendo aquela mesma coisa. E tem gente que quer atravessar, não, eu quero conhecer o outro lado. Aí constrói a ponte, vai, atravessa para o outro lado. Aí tem uma montanha. Por isso que existem os túneis, né? E aí tem um lance também do que o Revelação conseguiu. Revelação estourou em 2002. Eu saí em 2014, o Revelação ainda estava no auge. Hoje é muito difícil você ver isso, porque as mídias sociais não deixam. Essa coisa que a roda parece que está girando numa velocidade tão grande que às vezes você não consegue nem ver quem surgiu e já passou, né? Mas eu acho que o ponto alto mesmo, quando eu vi que a ficha caiu, foi quando eu cantei. Eu acho que você testemunhou. Então, você é uma privilegiada, porque você realmente Foi lá no samba do Zeca. foi no Samba do Zeca. Ali eu vi que realmente a coisa tá séria, as pessoas estão prestando atenção no meu trabalho, porque era um ambiente totalmente atípico, né? Onde o Zeca Pagodinho consagrado, o Monarco consagrado, o Criolo que tem um trabalho bacana pra caramba, e o Xande de Pilares que continua em transição, sobe no palco e é surpreendido pelo público daquele jeito. E agora aqui, para a gente já começar a fechar nossa conversa, ahm, Europa. Eu sei que você fez uma colaboração, você do samba já foi para o fado, por exemplo, escreveu Aceita com a fadista portuguesa Raquel Tavares, por exemplo. E você já esteve também, teve bastante experiência lá na Europa. Já que você falou na Raquel, Em homenagem a Raquel, em homenagem a Portugal, ao fado. em homenagem aos fadistas de Alfama, onde eu conheci a caldeirada. O negócio lá é sério. Vai voltar quando? Que eu perguntei a Raquel, né? Vem cá, não tem um que canta menos? Porque o fado pra mim é igual o sertanejo, né? Todo mundo canta pra caramba. O fado é incrível, é incrível. Mas o fado mais ainda, porque não tem microfone. É gogó mesmo e todo mundo tem que ficar quietinho ouvindo. Mas, meu irmão, é uma voz melhor do que a outra. Eu falei, E quando é que a gente pode te esperar lá então na Europa, Xande? Já que você já fez tanta colaboração, já foi tanto à Europa. eu fui na Europa. Eu rodei a Europa quase inteira. Mas teve um país que me surpreendeu muito, que foi a Suíça. Que engraçado, né? Guina Beija-Flor falou a mesma coisa. Suíça. Suíça foi o país que fez eu... Depois, porque nesse dia a gente fez Suíça, a gente fez Suíça, Alemanha e Londres. Apesar de eu ter chegado em Londres com medo e ter feito um repertório alternativo, e chegou lá, nem precisou usar, Suíça para mim foi o país que me surpreendeu mais, porque eu tinha uma ideia totalmente diferente da Suíça. Hoje eu tenho uma ideia assim, tranquila, e a gente foi recebido de uma forma tão bonita na época, que eu não queria nem vir embora. Não queria vir embora, não. Primeiro aquele verde bonito que tem lá, e depois aquela coisa de 11 horas da noite, o dia tá claro. Falei, É maravilhoso isso, né? O verão europeu é espetacular. eu olhei aquela fila, falei, que fila é essa aí? Não, uma boate. Falei, maior, que é isso? Ah, mas não é a noite? Não, não, gente, já é a noite. Aqui parece que a noite é menor, né?
aquele lago bonito pra caramba, aquela coisa do ônibus andando por cima da montanha e você vê na cidade, pô, É lindo, né? Então a gente pode esperar ele mais lá, viu? tem uma coisa. Eu estava lendo um livro do Paulo Coelho na época chamado 11 Minutos. Ah, sei qual é. E no final do livro tinha um relógio. Eu cismei que tinha que conhecer aquela praça. E a praça era muito longe de onde eu estava. Eu estava em Montreux. E a praça era, acho que era em Genebra, acho que lá se chama de Geneve, né? E depois o Festival de Tube, que foi na Alemanha, que eu conheci o Jorge Benjol e me aproximei mais do Luiz Melodia. Então a Europa não passou por mim à toa, né? E hoje eu valorizo a Europa mesmo, eu vejo a Europa hoje como um pedacinho do Brasil. Eu acho que cada país que a gente vai tem um pedacinho do lugar que a gente conhece, que a gente sempre faz uma semelhança. E a música que dá esse privilégio pra gente de atravessar fronteiras, principalmente o samba. Por isso que eu amo o que eu faço. Quando a gente ama o que faz, a gente parece nem estar trabalhando, parece estar se divertindo. Daqui a pouco você já passou pelo objetivo que você queria, mas quanto mais a gente passa, a gente mais quer, né? Então é assim. É isso aí. A gente quer mais também. E a gente está esperando ele. A primeira parte aqui já foi cumprida no programa turnê. Agora é na Europa, o programa turnê de novo. Obrigada, Xande.